E aí, meus queridos, beleza? Trazendo mais um videozinho aqui para explicar para uma galera que está tendo dificuldade a respeito de algumas mecânicas no abismo que vão estar ajudando o pessoal. Nada muito complexo, o andar não exige muita estratégia, ficou até razoavelmente fácil de se fazer. Mas se você está tendo de algum tipo de dificuldade, eu vou estar explicando para vocês alguma coisa que pode vir a ser útil para sua gameplay dentro do abismo. Bora lá? Aqui no início, já de cara, eu já te falo o seguinte: quando você começar a vir para esse abismo, é sempre aquela parada. Duas salas, a primeira, depois a segunda, em 7 minutos e tudo mais. Esse abismo, ele foi feito estrategicamente para beneficiar o próximo personagem do banner, que é aquela história. Resetou o abismo, alterou os inimigos, consequentemente vai alterar a rotação e muitas das vezes, na maioria das vezes até, o abismo é modelado para beneficiar o personagem do banner atual. Então o personagem do banner atual é o Kazuha, então assim, é um personagem com uma ult que a gente já conhece, que ela é em uma área muito grande, e ele é a Nemo. Por consequência, eu recomendo que vocês tragam personagens que são capazes de fazer a mesma coisa que ele faz para conseguir abusar. Aqui no início vocês podem ver, ó, nasceu o Arauto, temos aqui no canto o Maguinho Hidro e no canto direito o Maguinho Pyro. São esses três inimigos só nessa sala. Na primeira é com o Arauto e o Electro, na segunda com o Arauto Hidro. O que você vai estar fazendo é, como eu já disse anteriormente, trazer personagens que têm um range muito grande para acompanhar a estratégia por trás da mecânica do Kazuha também. Então, simulando a mecânica dele nessa sala, você vai conseguir se beneficiar da estratégia, do posicionamento estratégico dos inimigos. Que é assim, a maioria do pessoal chega aqui e fica perdido. Ah, eu vou na esquerda, eu vou na direita. Não tem problema. Se você trouxer uma composição de full ultimate em dano em área, como é o caso que eu trouxe aqui, você pode ignorar todos os dois lados e focar no principal. Você chega aqui nele, ignora os outros dois e começa a bater sem dó nele. Vocês vão ver que não vai ter muita dificuldade. A Eula também é um bonecão, ele ajuda bastante nessa parte, mas assim, se você não tiver ela, qualquer outro boneco que tenha o dano em área vai ajudar. Aqui, como vocês podem ver, olha lá, eu nem encostei nele no Mago Ido que tinha aparecido no canto esquerdo e ele já morreu. Então, assim, abusem disso, ok? É uma parada que funciona muito bem para esse andar. Nessa parte aqui tem um detalhezinho curioso que assim, todos esses maguinhos, tanto o Hydro, o Cryo, quanto o Pyro, esse aqui, esses que tem uma bolinha de escudo, eles têm um mecanismo que eles usam uma magia de teleporte. A partir do momento que eles teleportam, você consegue manipular a direção para onde eles vão, porque a inteligência artificial deles foi construída para que eles cheguem no seu ponto futuro. Então, tenha em mente que não é para onde a câmera está virada, é para onde o seu personagem está virado. Então, quando você escutar eles teleportando e você estiver batendo no inimigo, não vira a câmera, continua batendo no inimigo, que o maguinho vai se teletransportar para trás do inimigo que você está batendo. Consequentemente, você vai conseguir pegar os dois. Então, isso é uma mecânica que o pessoal geralmente não conhece, mas vai te ajudar bastante se você está tendo dificuldade na hora que eles se separam. Aqui, como você pode ver, o Arauto lá no fundo está com Electro, então eu uso o Redemoinho, ele causa Electro, reação, bate no escudo Pyro, retira o escudo dele e ajuda um pouquinho no escudo do Arauto ao mesmo tempo. Aqui sem muito segredo. Ah, esse ataque dele, do Arauto, cuidado que esse ataque ele consome recarga de energia do seu personagem se acertar. Então você não vai querer estar perdendo suas ultimate aqui de graça. Então cuidado. Um escudo, se você tiver sobre a proteção de escudo, você cautela muito fácil essa habilidade do inimigo. Se não tiver, só esquiva, não tem muito o que fazer. Então, nessa sala em particular tem uma mecânicazinha que é assim, uma interação entre o ultimate da Jean com o ultimate do Bennett. O Bennett, quando vocês vão estar observando aqui na vida do meu personagem, que ele está aplicado Pyro. Isso é por conta da ult do Bennett. O Bennett aplica Pyro sobre os personagens aliados que estão em cima da ultimate dele. No caso da Jean, quando você ulta, os aliados que estão em cima da ult da Jean, eles sofrem um efeito de espalhar que limpa
o elemento. Então vai ficar acontecendo essa reação o tempo inteirinho. O Bennett vai aplicar, ela vai limpar, o Bennett vai aplicar, vai limpar. É uma interação entre o Ultimate dos dois. Eu não sei se a Jean interage dessa forma com algum outro personagem do jogo, mas até então, isso aqui, pra tirar o escudo desse Arauto Electro do Abi, cara, é sensacional. Se você tiver esses dois personagens, usa, que vai fazer uma diferença absurda na sua gameplay. Olha lá, como vocês puderam ver, o escudo dele praticamente já derreteu, já acabou. Não teve muito segredo. Se você não tiver esses dois personagens, Jim Bennett traz personagens de dano Cryo e Pyro. Reação de fusão também é muito boa. Até então, tirando essa mecânicazinha dos dois, é a melhor reação que tem para conseguir quebrar o escudo desse Arauto. Aqui não tem muito segredo, matamos todo mundo, vamos para a próxima. Nessa parte aqui você vai ter um Mago Pyro no canto direito, o Arauto Hidro e o Maguinho Cryo. Toma cuidado que assim, nessa sala você pode se dar ao luxo de não precisar focar o Arauto porque ele vai atrás de você. Então se você estiver batendo em algum inimigo, consequentemente ele vai até você e você vai conseguir dar dano nele por tabela. Então tenta usar isso a seu favor, sempre pegando um dos magos para ir matando eles, quebrou o escudo de um, mata ele, vai pro outro, quebra o escudo do outro, mata. Enquanto você estiver fazendo isso, o Arauto vai estar aproximando de você e você vai estar conseguindo sempre causar dano nele junto. Então isso vai te poupar bastante tempo, vai ajudar bastante. Aqui, como vocês puderam ver, eu tô com um personagem de elemento Gel e Cryo. Eu não trouxe nem Pyro e nem Hidro para conseguir estar dando... para conseguir estar quebrando o escudo dos magos, mas não precisa. Gel é um elemento muito bom também para quebrar o escudo desses magos. Então, se você não tiver DPS Hidro, não tiver DPS Pyro, não se preocupa. Um Anemo ou um Gel consegue resolver isso muito bem. Uma Ningguang, uma Noelle, se você tiver uma Noelle DPS também, elas são personagens muito boas para conseguir estar limpando o escudo desses inimigos. Sem problema quanto a isso. Olha lá o que eu falei, foca num, quebrou o escudo, quebrou o escudo, você foca no que está sem escudo, vai batendo nele, o outro vai estar vindo para perto de você porque ele teleporta. E se você fizer aquela mecânicazinha de manipular a movimentação do inimigo quando ele teleporta, você consegue colocar ele próximo do outro sem problema algum. Aqui não tem muito segredo, eliminamos um, estamos indo para o segundo. O fato de eu ter trazido o Kaeya junto com o Xungyun nessa sala é porque eu preciso de um elemento para estar conseguindo quebrar o escudo do Arauto Hidro. Viram só? Sem muita dificuldade, é o que eu falei. Ele vai até você, você não precisa ficar correndo atrás dele. Foca um maguinho, matou um maguinho, vai para outro, mata o outro. Aí você tá com todo o tempo livre para cuidar do Arauto, sem problema nenhum. Só cuidado que ele tem um daninho um pouco alto. Então você vai precisar ou de um healer ou de um tanque. No caso eu tinha o Zhongli, o Albedo dando escudo toda hora, pra mim não foi problema. Aqui, ele acabou de entrar no modo de escudo. Esse modo de escudo dele é muito chato porque, ao contrário do outro, a reação de gelo e pyro não funciona muito bem nele. Pyro puro consegue quebrar com uma facilidade maior. E se você tiver o Xongyu, que eu aconselho que você traga para essa sala, mesmo se ele tiver um level 1, não tem problema. A finalidade dele aqui vai ser uma só, vai ser apenas conseguir aplicar Cryo de forma constante. Como personagem, como inimigo, ele tem um status Hidro aplicado nele o tempo inteiro por conta do escudo, você vai conseguir deixar ele imobilizado o tempo inteirinho com gelo. E cara, só desce a porrada, sem dó nem piedade. O combinho aqui de Kaeya e Xongyu, se você tiver os dois, se você tiver espadão de sacrifício e colocar no Xongyu, cara, ele vira um monstro para conseguir quebrar o escudo desse inimigo. E se você tiver o Kaeya, mete recarga de energia no Kaeya. O Kaeya e o Xongyu, os meus dois aqui estão level 70, mas mesmo se eles estivessem level 1 ou level 20, como foi o caso do abismo passado, eu trouxe também para estar quebrando o escudo desse Arauto Hidro, porque, cara, os dois são os melhores personagens que tem pra quebrar. A Ganyu também é sensacional, mas não é todo mundo que tem uma Ganyu. E o Kaeya, você começa com o Kaeya, então assim, mete recarga no Kaeya, traz ele que vai ser sucesso.
Aqui não tem muito segredo, você spama gelos só para quebrar o escudinho do inimigo sem problema nenhum, viu só? Aqui eu vou estar voltando agora para deixar, agora eu deixo correr, só eu quero dar uma explicação de uma parada que acontece aqui no início, que é bastante interessante. Vamos lá. Aqui, quando você começa a sala, você tem esse círculo que está bem no centro dela. E os inimigos eles nascem lá do outro lado. Você consegue manipular o posicionamento dos magos, como eu havia falado, se você estiver olhando para uma direção. Então, após acionar o mecanismo para começar a sala, você dá um passo, vem para trás, chega mais ou menos na distância dessa bolinha aqui e olha para a direita. Os dois maguinhos eles vão teleportar e vão vir para a direita. Você vai ficar livre para bater neles sem ter que se preocupar com o arauto. Se você não tiver com composição de dano em área, como é o meu caso aqui, tiver com uma composição de focado em um personagem que tem um ataque mais para inimigo único, como um Razor, um Diluc, uma Ningguang, cara, isso ajuda bastante porque você vai isolar os dois magos e vai conseguir quebrar o escudo deles com maior facilidade sem ter que ficar se preocupando com o arauto. Só que assim, o arauto não te ignora. Não pense que você vai estar ali e ele vai te ignorar. Não, ele vai vir para cima de você. Então cuidado que uma hora ou outra ele se aproxima, mas é tempo mais do que suficiente para você conseguir tirar mais da metade da vida do escudo dos inimigos. Que eu falei, abismo novo, completa. Opa, vou deixar rolando e vou explicando. Então assim, abismo novo, modelado para o novo personagem, todos os inimigos são colocados estrategicamente na sala para beneficiar ele. Você consegue fazer isso com personagens que simulam o mecanismo do personagem novo que é o Kazuha, como uma Sucrose, uma Jin. Olha lá, você ficou ali na área, provavelmente com o Kazuha você vai conseguir fazer a mesma coisa se você tiver ele aqui. Então, pegou os inimigos, olha lá, teleportou, eu dei aquela paradinha, esperei ele manipular a movimentação dele, e aí não tem mais segredo. Depois que ele cai, você já fez o escudo. É só tomar cuidado para não morrer. Principalmente se você deixar um dos maguinhos vivo, toma cuidado. Eu recomendo ou escudo ou um burst de cura nessa sala, porque se você tomar algum dano muito alto, você vai precisar de uma cura. Olha lá, a mecânica da Jean mais do Bennett pra usar e limpar o escudo. Cara, eu achei genial essa mecânica desses dois. Se você tiver os dois personagens, traga. Vai agilizar bastante a sua vida. Essa segunda sala aqui é o que eu falei. Ignora o arauto, que ele vai ficar te seguindo. Bate nos maguinhos. Se você não tiver DPS Hydro, DPS Pyro pra conseguir estar quebrando o escudo, traz gel, traz anemo. Cryo ajuda a quebrar bastante o escudo do maguinho. O maguinho Pyro não é o melhor elemento, mas ajuda. O Zhongli também é sensacional para limpar escudo, cara. Uma ult dele já vai metade da vida do escudo inimigo. Aqui não tem muito segredo. Foi o que eu falei, você bate num, vai bater no outro, ele vai ficar te seguindo no meio da sala, sem muito segredo. Eu trouxe o Albedo nessa sala foi mais por conta da ressonância. Eu tava pensando em trazer algum personagem elétrico pra dar um daninho a mais de dano físico no ataque básico do Zhongli, mas acabou que nem precisou. Então, só relembrando pessoal que para limpar o escudo desse arauto, Cryo é o melhor elemento, disparado. Shongyu e Kai são personagens, tipo assim, eles são uns monstros para conseguir limpar o escudo desse arauto. Sem falar que eles fazem ele ficar muito tempo parado, então se você não perde tempo correndo atrás e tudo mais, você pode ver que ele mal saiu do local aqui. Sem muito segredo, vai batendo, vai mantendo ele congelado. Só toma cuidado para não usar personagem de espadão quando você estiver batendo com a passiva da skill do Shongyu. Espadão quebra o gelo. É isso, pessoal. Sem muita dificuldade. Passamos aqui tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ficou faltando uns 20 segundinhos aqui no final. Não foi nada muito complexo a sala. É o que eu falei, tipo, foi modelado pro Kazuha conseguir fazer. Então, reações elementais de Anemo conseguem quebrar o escudo de todos os inimigos dessa sala com uma facilidade absurda. Principalmente se você tiver aquela mecânica da Jean e do Bennett ali. Cara, quando eu descobri aquilo ali, eu só usei aquilo lá pra quebrar o escudo do Arauto Electro. Cara, é sensacional aquela mecânica. Se você tiver, usa, abusa disso. E no mais é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado. Essas mecânicas assim que eu falei aqui, tinha algumas, principalmente de manipular a movimentação do maguinho. Tem muita gente que não sabe, então
Até uma próxima com mais vídeos informativos. E é isso aí. Valeu, falou.